A questão do Alan, que o André Hernan já vai completar aqui, é que o Flamengo deu uma emperrada, né? O Flamengo, ele tá vendo se vai negociar o Alan junto com o São Paulo e tem o Vinha depois, que eu vou querer falar do Vinha, do Flamengo. Mas como é que tá essa situação aí? Por favor, me atualizem. Ele vai pro São Paulo ou não vai? Primeiro eu vou dar o lado do Alan. O Alan, de ontem para hoje, foi procurar os seus representantes para, entre aspas, pressionar para que a situação seja resolvida o quanto antes, porque ele quer o São Paulo. O São Paulo continua querendo muito o Alan e o Alan continua querendo muito o São Paulo, o que emperra, eu não diria tanto emperra, porque o Flamengo quer negociar o Alan com o São Paulo, mas com uma obrigação de compra, um empréstimo com obrigação de compra. E falta definir o valor. Falta perceber se o São Paulo aceita esse valor para depois comprar em definitivo o Alan depois desse período de empréstimo. Eu depois jogo a bola para o Hernan. O Hernan talvez tenha mais informações dessa, não diria imbróglio, mas esse ponto de vista envolvendo Flamengo e São Paulo, muito mais o lado do São Paulo, porque é o São Paulo que tem que aceitar essa condição. Mas respondendo aqui do lado do Alan, a tendência continua sendo essa. Quer o São Paulo, quer ir para o São Paulo por empréstimo, porque sabe que no Flamengo não vai ser aproveitado. André Hernan, o Alan, você atualizou um pouquinho o nosso grupo de manhã, o Trio Ternura, falando que deu uma, não sei se essa é a palavra certa, uma emperrada na situação dele no tricolor. Me atualiza, existe essa possibilidade mesmo dele ir para o São Paulo ou esfriou um pouco? Não, muitos seguidores mandando mensagens perguntando se tinha dado uma emperrada, né? Muita gente no chat aqui também está perguntando, aí o Alan esfriou e tal, existe alguma situação em que o Flamengo não está empolgado em negociar pela questão da dívida do São Paulo, pela crise financeira que o São Paulo atravessa e tal, seria um receio de negociar o jogador na opção de compra, na questão do salário, e aí eu fui conversar com algumas pessoas do clube, né, para ouvir um pouco o lado do clube. O Bruno correu do outro lado, ouvindo o lado do jogador, e aí a gente junta toda essa apuração e traz para vocês. O São Paulo não, o São Paulo entende que é uma negociação que está num bom curso, inclusive, está caminhando bem para acontecer. E aí, por outro lado, você tem o próprio Alan, que está forçando, entre aspas, para os seus representantes para fechar logo o negócio com o São Paulo. O São Paulo também vê que o jogador quer muito vestir a camisa do São Paulo. As conversas com o jogador, tudo que foi falado para o jogador desse ano que ele vai atuar, que ele vai ter mais oportunidades, enfim, empolgou muito. Então, não só o São Paulo vê essa negociação como uma das grandes negociações aí dessa janela para o clube, né, um grande reforço para o clube, mas também tem um outro lado com o Flamengo, as questões de conversas e de avanço. Os executivos do São Paulo, a diretoria e tal, conversando com o Flamengo, as conversas estão muito boas. São ajustes de opção de compra. O tempo de contrato vai ser um ano mesmo de 2026 de empréstimo, e aí você tem os termos de opção de compra que estão sendo elaborados. Não é uma negociação fácil que você resolve rapidinho, tal, da noite por dia. Tem a questão também das garantias bancárias que o São Paulo oferece ao Flamengo. Estão ok, não estão ok. Pelo que eu apurei, está caminhando bem nesse sentido. Não tem nenhuma coisa que trave a negociação nesse momento. Então, é uma conversa que avança, aos poucos vai avançando, e ela tem tudo para ter um final feliz, muito em função do desejo de ambos, de São Paulo e do jogador. Antes de passar para o Bruno Andrade, que a gente está no bloco de São Paulo aqui, Hernan, me atualiza aquela questão da busca do São Paulo por um novo lateral direito. Porque eu e você, nós tínhamos a informação que estava tudo certo para o São Paulo contratar o lateral direito Lucas Ramon do Mirassol. Ele tem contrato com o Mirassol até abril ou início de maio, acho que é até abril, até o final de abril. Só que o São Paulo ofereceu um pré-contrato, né, mais essa informação, e quer contar com o Lucas Ramon já no início deste ano. Só que o Mirassol está emperrando um pouco. Como é que está essa situação? Ele vai chegar de maneira antecipada ao São Paulo? O São Paulo vai liberar algum atleta? Ele já assinou esse tal pré-contrato? Então, o que tem é um acerto verbal, e isso a gente já tinha trazido quando a gente solta em primeira mão aqui no Fala Fonte, na ESPN Brasil, nas redes sociais nossas, quando Lucas Ramon e São Paulo tinham uma negociação muito bem encaminhada, em curso, acontecendo. É até curioso isso, porque
como o São Paulo tinha o Vitinho como ficha 01 na lateral direita, o Lucas Ramon internamente, até nas apurações dentro do clube, era tratado como algo mais distante. Ah não, estamos vendo, ele está lá numa lista de jogadores, mas a prioridade é o Vitinho. Era o que a gente ouvia nos bastidores do São Paulo, tanto que até outros colegas noticiaram isso também. Era meio que um posicionamento, entre aspas, do São Paulo. Mas era uma estratégia, porque sabia que o Mirassol não iria facilitar a saída do Lucas Ramon, que foi um jogador importante na temporada passada, com um contrato até abril. A ideia do Mirassol era permanecer com o Lucas Ramon. Só que quando chega a proposta do São Paulo, chega o convite do São Paulo, mudou um pouco a visão do jogador. O jogador, evidente, quer vir para o São Paulo. Aí o São Paulo, como é que ele se garante nos termos verbais, num acordo de pré-contrato, vai chegar, então em abril aqui, vem cá, já temos um acordo firmado aqui, assina um pré-contrato, em abril você vem. Isso, entre aspas, força o Mirassol a querer fazer um negócio e liberar o jogador agora, porque não faz sentido você ter um jogador até abril. Nem o Campeonato Paulista vai. O Campeonato Paulista termina, vai ter o brasileiro já rodando, você vai colocar o jogador para jogar um brasileiro algumas rodadas e ter o limite de estourar, o jogador não compensa para o jogador que já tem um pré-contrato com o São Paulo. Então, as diretorias vão conversar e o Mirassol vai tentar ali o São Paulo fazer com que o Mirassol dê uma trégua e libere o jogador para agora. Essa é a tendência. Mas assim, o São Paulo já assegura a contratação do jogador a partir do momento que tem um pré-contrato com o atleta. Então é uma mini novela ali que vai acontecer. Mas a ideia é, sim, Lucas Ramon vestir a camisa do São Paulo em 2026. Já